Meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, mais uma vez, bom dia. Uma grata satisfação estar aqui nessa manhã agradável, em que estamos juntos mais uma vez, para poder celebrar, nesse domingo, a morte e ressurreição de Jesus. Nos rememorarmos mais uma vez, quando celebramos a ceia do Senhor, neste primeiro domingo do mês, e também poder compartilhar com os irmãos as nossas impressões acerca do Evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, que saiu da sua casa, do conforto do seu lar, para estar aqui conosco. Estamos com uma casa cheia hoje, né, pastor? Que bom, né? Que o nosso coração se enche de alegria por saber que você dedicou esse tempo para estar conosco. E você também que está em casa agora ou em outra oportunidade. Os sermões, inclusive, da nossa igreja agora estão indo para o YouTube, não é isso? Não é isso, Jonatas? Está indo para o YouTube, né, os sermões, então você querendo assistir novamente no canal da igreja, você vai ter essa oportunidade também. Até para quem não tem o Facebook, agora vai a propaganda aí do YouTube também. Eu quero dedicar o sermão desta manhã à nossa já saudosa irmã Isaura Menezes de Bezerra, né, cooperadora incansável desta casa, né. Pastor Flávio costuma dizer que quando ele cita um ditado africano, né, que diz que quando um idoso morre, uma biblioteca se incendeia, né, perde-se aí infelizmente perde-se uma grande memória, né? Mas sabemos que ela está com Deus, isso conforta os nossos corações e dessa igreja, mas certamente enquanto aqui estivermos trabalhando nesta casa, a sua memória e do seu esposo, pastor emérito dessa igreja, será honrada. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E interessantemente que eu vi que esse primeiro versículo é um verso que está na Bíblia do centenário como tema do ano do centenário desta igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a partir do versículo 14, 2 Coríntios 2, 14, nós vamos ler esses versos aqui e vamos prosseguir ainda, talvez no início do capítulo 3 também. Palavras de Paulo em orientação à igreja em Corinto. Já é a segunda carta que Paulo escreve para aquela igreja. Uma igreja peculiar, uma igreja que precisava muito de orientação. E as orientações de Paulo também são úteis para as nossas vidas hoje, eu acredito nisso. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja em Corinto: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte pela morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Se você prosseguir a leitura no capítulo 3, Paulo continua dizendo no versículo 1: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a carta escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelos nossos ministérios, escrita não com tinta, mas como pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.
e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor, fala aos nossos corações, esconde-nos atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Quando se quebra um vidro de perfume, não adianta lavar, tomar banho, lavar, o cheiro impregna-se e fica durante vários dias. Assim mesmo é com um cheiro desagradável. Um amigo meu tinha um carro e ele comprou, numa viagem, ele comprou caranguejos. Sabe aqueles moles de caranguejos? Que os caranguejos ficam todos presinhos um no outro? Pois é. Ele botou, teve a inteligente iniciativa de colocar aquilo na mala do carro. E foi. O cheiro ficou ruim no início, depois ficou péssimo. Ele tirou, mandou o carro para lavar e nada. O cheiro não saía do carro. Não saía do carro. Ele estava pensando já em vender o carro, né? Aliás, vendeu o carro. Mas para vender ele tinha que tirar o cheiro, porque quem olhava o carro e sentia o cheiro não comprava o carro. E ele, depois de lavar algumas vezes e mandar lavar o carro por dentro e por fora, descobriu, quer dizer, quem lavou descobriu um cadáver dentro do carro. Um cadáver de caranguejo. Um dos caranguejos se soltou, entrou no buraquinho da mala e morreu lá dentro. E aí, já se viu, né? O carro tinha cheiro de morte. Tinha cheiro de morte. E que não é um cheiro agradável. Paulo, mais de uma vez, nos compara, como aqui, que somos a fragrância do conhecimento de Deus nesse mundo. Somos a fragrância do conhecimento de Deus nesse mundo. Meus irmãos, nós como cristãos precisamos impregnar esse mundo com o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo é cheiro de vida. Não é cheiro de morte. É cheiro de paz e não de violência. É cheiro de amor e não de ódio. Estamos num mundo que carece não só das nossas orações, mas das nossas ações, em momentos mínimos da nossa vida e comportamento. Às vezes um abraço, um bom dia bem dado na hora certa, você impregna o mundo e o ambiente que você vive com o cheiro do conhecimento de Deus. Um abraço em quem está precisando. Uma palavra de paz que interrompe o furor. É assim que precisamos ser conhecidos como seguidores de Cristo. Eu recebi um feedback, né? Quem está no mundo corporativo, quem está em atividade ou na universidade sabe o que é, né? Feedback é aquele retorno, aquele que o chefe ou o seu funcionário fala com você e te diz assim, ó, pode ser do marido para a esposa também, da esposa para o marido, né? Eu vou te dar um toque aí para você melhorar algumas coisas, né? E um chefe disse uma vez assim, né? Já recentemente, olha, você é bem polido assim no trato e tal, mas às vezes tem que perder a paciência, tem que brigar, né? Tem que brigar, tem que se posicionar, falar uns palavrões, dar uns tapas aí na mesa para poder a pessoa te ouvir. Aí eu internalizei isso, imaginei e falei assim, puxa vida, a gente está sendo instado, convocado a ser belicoso, beligerante
para marcar a sua posição dentro da empresa que você trabalha. E às vezes isso é no vizinho, é na sua universidade, você tem que se posicionar de forma brava para ser ouvido. Quando Jesus nos convida a ser manso e suave, né? Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim, como diz o texto. E em algumas ocasiões somos tidos como pessoas das quais o mundo se aproveita pela bondade. Eu entendo e compreendo que precisamos ter posicionamentos firmes em relação às nossas convicções. Mas o jeito com o qual você fala e a forma como a qual você age, você prega o Evangelho. Mais do que abrindo a Bíblia no trem ou no metrô, nada contra quem faz isso, mas ou no Largo da Carioca com um alto-falante. Talvez você em silêncio, ou do jeito com o qual você lida com o seu chefe, com o seu funcionário, com o seu colega de trabalho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu vizinho, o mundo está assistindo o Evangelho em você. Billy Graham, grande pregador americano, dizia que nós somos os sermões que o mundo lê. Nós somos os sermões que o mundo lê. E a fragrância de Cristo, do conhecimento de Deus, precisa impregnar o mundo através de nós. O evangelicalismo, ele tomou conta do nosso país, em que já se projeta aí um tempo em que seremos maioria estatisticamente no Brasil. Eu temo por isso, porque qual é o testemunho cristão que o nosso país dá a partir de uma maioria evangélica? Em números, em fatos. A violência ainda nos assola, a fome, a miséria, descontentamento. Precisamos chacoalhar esse país e esse mundo à medida em que impregnamos com o amor de Cristo. E isso não significa ações políticas, sociais, econômicas. Mais do que isso está no comportamento, na vivência, do jeito com o qual você encara o seu próximo. Porque é no amor ao próximo que você demonstra o seu relacionamento com Deus. Vir aqui às 7 da manhã, ao meio-dia e à noite orar é bom demais, conforta o nosso coração. Mas o jeito com o qual você trata o seu chefe, seu funcionário, seu esposo, sua esposa, seu colega de trabalho, seu colega de universidade, o jeito com o qual ele percebe Jesus em você, isso é decisivo para o que nós chamamos de evangelismo. Isso é decisivo. O mundo quer ler o amor de Deus em nós. Agora, isso é um desafio. É um desafio. É um desafio, inclusive, nos diferenciarmos daqueles que não fazem isso. Paulo diz, porque nós não estamos como tantos outros, ou seja, havia tantos outros, que mercadejavam a palavra de Deus. Mercadejar, comerciar, vender, comprar, entregar a palavra de Deus, ou seja, transformar a palavra de Deus em um objeto, em um produto que se compra e que se vende. Parece que Paulo está escrevendo ontem, no fim de semana, no último fim de semana. Ele está escrevendo há quase 2000 anos e a realidade se impõe. Pessoas que compram e vendem, tratam no seu relacionamento com Deus à base da propina, Eu dedico isso a Deus e Deus me devolve. Eu faço isso e vou ganhar aquilo.
quando a lógica do Evangelho de Cristo é uma lógica subversiva, que destroça a nossa lógica humana. Jesus fala em caminhar mais com aquele que te pediu para ir até um lugar, caminhe o dobro com ele. Te pediu tanto, entregue mais, não espere em troca. O reino de Deus não é desse mundo. Quando o reino de Deus não é desse mundo, não quer dizer que nós somos extraterrestres, nem que estamos liberados de relacionamento nesse mundo porque vamos para o céu. Não. O reino de Deus é aqui e agora. Ele não é desse mundo porque a lógica do reino de Deus não é uma lógica que se faz presente no mundo atual, vivente de hoje. O mundo de hoje, a lógica é a lei de Gerson, quem leva mais vantagem, quem se dá bem, quem é esperto, quem é beligerante, quem provoca suas posições, quem faz o outro engolir a sua opinião. Não é assim no reino de Deus. Não é assim. E se você está disposto a viver cristianismo, é preciso se desafiar diariamente, porque isso não é fácil. Não é fácil porque às vezes é até antinatural, né? Porque a nossa natureza é voltada para o egoísmo e para resolver o seu problema. Eu resolvi o meu problema, é a síndrome da Ema. Ema, cada um com seus problemas. Né? Eu vou resolver a minha vida e você resolve a sua. Quando o apóstolo Paulo em Filipenses diz, considere o problema do outro o seu. Considere-se inferior ao outro que vem falar com você. Essa lógica é incompreensível para nós. Precisamos da mente de Cristo para viver nesse mundo como exemplo de evangelho e cristianismo. E eu não estou falando só de atitudes morais, um moralismo vazio, né? Aquela família doriana, sabe qual é a família doriana? Do cenário, é aquela família cenário, né? Aquela família de comercial de margarina, né? Tem o papai, geralmente um homem, branco, bonito, alto, mulher também, os filhos, todos comem a margarina de manhã, sentam de manhã, e você acha que aquilo é cenário, é um cenário. É um cenário criado para dizer o seguinte, esse aí é o padrão moral, comportamental da felicidade. Mas a gente sabe que a vida cotidiana é um desafio, né, irmãos? Sentar para tomar café da manhã. Quem tem filho pequeno, vai para a escola de manhã, a van chamando, buzinando na porta. A realidade se impõe. A realidade se impõe. E é um desafio diário. O cristianismo é um desafio diário. É igual cortar a unha e cortar o cabelo. Você age, faz, não adianta, eu já fiz isso. Não, mas semana, mês que vem já tem que fazer de novo. Porque nós estamos aqui para mercantilizar a fé. Nós estamos aqui para promover autoajuda sem sentido, ou fortalecer as suas expectativas de um mundo melhor, mágico. Evangelho não é mágica. Evangelho é vivência, é prática. Evangelho não é falso moralismo. Evangelho é vivência. E Paulo sofria de um grande problema. As pessoas diziam assim, Paulo, você se acha muito importante, você se diz apóstolo, você se diz representante de Deus e tudo. E Paulo responde a esses acusadores assim, tem necessidade de alguma carta de recomendação? Vocês são a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos cartas de Deus enviado a esse mundo. Estamos aqui para promover o amor de Deus, a paz de Cristo.
o Evangelho Sagrado. E numa carta, tem dois elementos pelo menos, né? Tem o envelope e tem o conteúdo. Envelope é importante? É importante, para não sujar a carta. Ela diz de quem mandou, quem vai receber. Só que o mais importante é o conteúdo. O mais importante é o conteúdo. Digo isso porque tem pessoas que vivem de envelope, né? É a música evangélica no carro, né? Uma coisa assim, ponto. É a camiseta com versículo, é o nome bíblico no filho, mas não tem compromisso nenhum com o evangelho, né? É só envelope. Outro dia alguém falou, eu li uma anedota que dizia assim, tinha que começar a controlar esse negócio de botar nome bíblico em criança. Outro dia eu fui assaltado por um Moisés. Outro dia vi um Lucas ali vendendo maconha na esquina, né? Assim, essas coisas, tem muita gente que acha bacana essa vivência de igreja, né? Até porque ser crente está na moda, né? Ser crente está na moda, né? Houve um tempo em que eu estou nessa aí de igreja já tem um tempo já, né? A igreja aí já vai para mais de 30 anos. Houve um tempo que eu saía de casa para ir para a reunião dos embaixadores do rei no meu bairro, lá na cidade onde eu morava. 5 horas da tarde de domingo só tinha eu na igreja, só tinha eu na rua. O pessoal estava terminando o churrasco de domingo, estava assistindo o jogo que ia começar. Na escola, você dizia que era crente, assim, um cara de outro mundo, né? É um extraterrestre, né? Um cara de outro mundo. Hoje em dia não, mudou. Número de evangélicos acachapante todos os anos. Temos igrejas a dar com pau, né? Em todo lugar tem igreja de todo tipo, então difícil você não achar uma igreja para você, né? Para chamar de sua, porque tem de todos os tipos. E ser crente está meio na moda, né? Ser crente dá voto, ser crente, né? Chancela algumas coisas. Mas o que eu quero convocar você a pensar e a se posicionar é o quanto o conhecimento de Deus se propaga no ambiente em que você está. Quando você chega, onde você vai, as pessoas percebem o conhecimento de Deus. São Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Até em silêncio, você prega o evangelho. E pregar o evangelho, irmão, não é converter pessoas, não. Porque isso nós cremos que quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então não é fazer proselitismo, não é encher a igreja. Pregar o evangelho não é convencer ninguém de nada, não é persuadir para convencer, não é forçar nem brigar como os missionários no século XVI faziam com os índios e com os negros, né? E com os escravizados, né? Você é obrigado aquilo não é conversão, aquilo não é pregar o evangelho. E hoje também converter não é papel nosso. Pregar o evangelho é fazer as pessoas verem e perceberem e quererem mudar de vida. Eu quero viver esse evangelho que você vive, porque eu vejo na sua vida o conhecimento de Deus. Eu conheci um pastor, não vou dizer o nome dele, que alguém aqui pode conhecer, que ele pregava muito mal.
Caramba, pastor, pô, vai falar isso. Mas é verdade, eu estava no seminário, né? Aprendendo várias técnicas de pregação, lendo vários livros, me achava assim o ás do negócio, né? E aquele pastor, quando pregava, dava sono, né? Ele não era o pastor titular, mas às vezes convidava. Puxa vida. Não empolgava, né? Não empolgava. Mas era boa gente. Eu não tinha muita intimidade, mas não empolgava. O sermão não empolgava. Aí, alguns anos depois, eu conheci uma pessoa de outro ambiente. Me disse assim: você é daquela igreja? Eu falei: sou. Lá tem um pastor lá, que é membro de lá, pastor fulano. Eu falei: ah, sei quem é boa gente. Rapaz, olha só, eu me converti por causa daquele homem. Eu falei: caramba, pô, caramba. Aí eu que fiquei com vergonha, né? Falei: caramba, é mesmo? Que ele estava pregando e você se converteu? Ele: não, nunca nem vi ele pregar. A vida daquele homem me fez ter vontade de ser cristão. A vida daquele homem me converteu. Me levou à conversão. Isso é pregar o evangelho, meus irmãos. É mais do que botar caixa de som na Carioca, ir para a Praça São Salvador, ali brigar com o choro, com o chorinho, né? Ficar disputando com o chorinho quem é que fala mais alto. É mais do que isso. E nesta manhã, nós vamos pregar o evangelho silenciosamente enquanto celebramos a ceia do Senhor. Silenciosamente vamos celebrar a morte e ressurreição do nosso Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.